vamos falar do Santos, que mesmo estando de férias, sempre tem alguma coisa para ser falado. E desta vez vamos falar do Neymar. Não o Neymar que entra em campo, mas o Neymar pai, que deu uma declaração lá no tal Mundial e me deixou eu um pouco assim, meio que, será? Será mesmo? Mas como se diz? Vamos ver. Ó, quem gosta de ver o Santos em campo tem uma oportunidade nesta terça-feira, às 16 horas. Cuiabá e Santos. Santos e Cuiabá, jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. É a sexta rodada, o Santos, que é o sexto colocado na tabela de classificação, com 9 pontos ganhos. Lembrando que o Fortaleza é o líder com 13 pontos ganhos. Lembrando que o Santos tem 3 vitórias e 2 derrotas. As 2 derrotas foram para o Fortaleza na largada do campeonato, na primeira rodada, e para o Juventude na terceira. Vamos esperar aí, quem sabe os meninos do Sub-17 pode fazer um grande jogo amanhã de novo e quem sabe vencer o Cuiabá fora de casa, que seria muito interessante. Lembrando que o último jogo do Santos, o Santos venceu o Flamengo por 2-1 de virada. Olha, a CBF, ela detalhou lá da 13ª rodada até a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Parece que a CBF não está acreditando muito que os times brasileiros vão chegar na final do Mundial, porque colocaram o jogo até no dia da final. Então significa que, será que eles não estão acreditando no futebol brasileiro? Não dá para entender, né? Marcaram o jogo para o dia 12, dia 13, dia 14. Quer dizer, e a final do Mundial vai ser dia 13. E aí você fica meio que sem saber. Os jogos do Santos. Claro que Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras, que é mando do Santos, esse daí está a definir ainda, porque vai que o Palmeiras dá uma zica lá e chega na final do Mundial, que vamos ver como que vai ser esse Mundial. Mas aí ficou a definir. Depois, a 14ª rodada vai ser Santos e Flamengo, às 21 horas. Esse jogo aí me parece que pode ser no Morumbi, no dia 16/7. Depois, no dia 19/7, no sábado, o Mirassol vai enfrentar o Santos às 18h30 lá em Mirassol. Depois, dia 23/7, quarta-feira, Santos Internacional. Deve ser na Vila Belmiro. Essa é a 16ª rodada. Depois da 17ª rodada, dia 26/7, às 18h30, Sport Santos. Tomara que o Sport vença um jogo antes. Tomara que o Sport vença um jogo antes. Ah, eu não quero nem ver, não quero nem acreditar. Quero nem acreditar. Tomara que vença logo. Ele tem ainda oportunidade, ó, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª. 4 jogos para ele ganhar o mesmo jogo. Porque eu não quero nem acreditar que pode acontecer. Na 18ª rodada, às 20 horas, Santos e Juventude. Deve ser na Vila Belmiro também, esse jogo. E aí, são essas 5 rodadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rodadas aí, de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6. Rodadas aí já definidos os horários, só o jogo do Santos e o Palmeiras, que esse daí vai definir, porque a CBF parece que não está acreditando muito nos times lá do Mundial. Olha, eu vinha vindo agora do trabalho, na estrada, coloquei o fone no ouvido, você joga ali no celular e caiu no programa ali do Felipe Camargo, e ele estava falando do Juari. Juari, 66 anos. É Juari que me deu muitas alegrias, hein? Meu Deus do céu, como que era delicioso ver aquele Santos jogar futebol, como que era uma maravilha. Olha, eu chego assim, uma conclusão assim, que o futebol ele tem que ter intensidade. Esses times que ficam muitas vezes para lá, para cá, com preguiça de correr, preguiça de jogar. Eu estava vendo agora o jogo agora não, acho que foi ontem, sábado, não sei, que eu estava vendo o Atlético de Madrid
e o PSG, meu, os caras jogam com a gana, os caras estão tão com vontade de jogar, jogar. Por isso que eu sempre falo aqui, o maior treinamento de um time é quando ele joga direto, direto, direto. Porque esse negócio de treinar, 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 eu acredito que isso aí não leva a lugar nenhum. O que leva mesmo um time ser forte, é claro que você, às vezes você pode treinar, mas o que vai te dar ritmo de jogo mesmo é jogo, é você jogando e jogando com intensidade. Porque como aquele Santos de 2010, 2011, 2000, até o 2012, até o 2015, que às vezes dava ali prazer de você ver aquele time ali com aquelas correrias, aquela intensidade em cima, jogando. Porque às vezes tem uns times preguiçosos, como aquele time do Carille, vamos falar a verdade, que aquilo lá vai afetar o adversário? Só vai afetar mesmo os times que é mais fraco, porque, meu Deus, tem hora que dá preguiça até de você acompanhar o jogo, até de assistir. Aí você pega esses times que jogam com intensidade, com vontade de jogar, com vontade de ganhar jogos, é muito legal, é muito interessante. Então, por isso que às vezes eu sinto muita saudade, porque eu peguei essa época ali eu peguei aquela época ali de Vitor, Nelsinho, Joãozinho, Neto, Gilberto Sorriso, Clodoaldo, Toninho Vieira, Pita, Zé Carlos, Ailton Lira, quem mais? Newton Batata, Juari, João Paulo, Célio, Zé Roberto, Claudinho. Era um espetáculo para você. E olha que nem era muito difícil para ver jogos na televisão. Era muito difícil. Eu lembro, Santos e Guarani, acho que foi a semifinal do Campeonato Brasileiro Paulista, o Guarani embalado daquele timaço lá de campeão de 78, e o Santos venceu o Guarani por 3-1. Eu cruzei uma invernada no meio de uma boiada branca lá para poder ir na casa de uma outra pessoa para poder ver o jogo, porque lá a televisão dele pegava, chuviscando, mas pegava, ruinzinha, pulando. Você metia a mão por trás assim, ia regulando ela para ela parar de pular. Era uma delícia. E a gente tinha aquela alegria toda para assistir. Mas era muito bom. Aquele time ali marcou muito para mim. Ainda eu estava vendo o João Paulo ontem, 68 anos, tudo molecada, os meninos da vila. Para esse povo aí que gosta que às vezes fica aí falando de certos jogadores aí. Não conhecia jogador, não conhecia o que era um jogador. Eu vendo o Juari falar, e é uma realidade mesmo. Hoje existe todas as escolinhas, essas escolinhas aí que às vezes os pais, muitas vezes, faz o filho ser um jogador de futebol. Essa é a realidade. E naquele tempo lá não. Como ele disse, a escolinha dele era a rua. A escolinha desse pessoal era a rua. Era a rua que fazia o jogador. Agora, hoje acabou. Aqueles jogadores vibradores, aqueles jogadores rápido, como o Juari pegava a bola, parecia uma flecha, e ele fazia gol mesmo. Ele chegava na frente do goleiro e não se intimidava, não. Ele fazia gol. Então, era muito interessante. Foi uma alegria para mim, como se diz, você vai ouvindo as pessoas falando assim, é muito legal, muito interessante. O carinho mesmo que ele tem pelo Santos, como se diz, tem até a sala dele agora lá, nome de Juari, quer dizer, é muito legal. É muito legal. É por isso que o Pedro Martins falou que os santistas são saudosistas. Mas teve umas coisas boas que passou pelo Santos, Pedro Martins, que não tem jeito do santista esquecer. Foi muito bom demais, marcou demais, marcou demais. São etapas que marcaram demais os torcedores do Santos. No 78 para 79, 95, 2002, 2010, e já está na hora de fazer outra já para marcar de novo, Vamos ver, vamos ver. Olha, o pai do Neymar deu uma entrevista lá para l'Equipe da França, que o contrato do Neymar, como se diz, está amarrado no toco. Está amarrado no toco. Mas parece que ele tem esperança ainda de arrumar alguma coisa para o Neymar lá fora. Parece que ele está falando que vai para Miami, que vai tentar mais ainda conversar com os clubes lá. Eu fiquei chateado com essa entrevista do Neymar pai. Pô, meu, tá usando o Santos então? Quer dizer, se não achar ninguém, ele vai jogar no Santos? Se não achar ninguém que quer o Neymar, ele vai jogar no Santos? É assim que ele está olhando o Neymar e o Santos? Eu fiquei meio assim, porque, ó, como a gente diria lá no tempo de criança, eu fiquei meio cabreiro com a
entrevista dele? Que negócio é esse? Quer dizer que ele vai para Miami, aí ele vai conversar com os clubes lá, como ele disse, vai conversar com o pessoal lá, e aí se ninguém quer o Neymar vai jogar no Santos, aí fica feio até para você, Neymar, pai. Fica feio para você, parece que você está fazendo leilão do seu filho, está querendo forçar seu filho para algum time para tentar jogar. Se eu fosse você, eu ficava era tranquilinho, sossegadinho aí no Santos, porque a grande chance do Neymar voltar para a Copa do Mundo é no Santos. Ou você está achando que aquele time do Messi lá, o Neymar vai voltar para a Copa do Mundo jogando naquele time do Messi lá? Eu vi aquele jogo lá do Messi. Eu vi aquele jogo do Messi. É aquele futebol lá que o Neymar vai se preparar para a Copa do Mundo? Pode esquecer. Se for aquilo lá, esqueça. Esqueça. Tanta coisa que você ouve às vezes que, pelo amor de Deus, quer dizer que o cara, então, amarrou o cavalo no toco aqui, tá amarrado o cavalo aqui no toco, mas eu vou ver se eu acho um de mais qualidade. Eu vou sair por aí. Se eu não achar, eu volto, desamarro esse do toco e pego ele e levo embora. Que negócio é esse? Que negócio é esse? O Santos agora virou o quê? Barriga de aluguel? Veio, só se recuperou, agora tá toda torcida do Santos aí imaginando que o Neymar vai assinar, e vem o pai e fala que não, vamos conversar ainda, vamos tentar ver se conversar com outros clubes aí. Ah, pelo amor de Deus, cada coisa também que você escuta falar, meu Deus do céu. Não é fácil não. Olha, eu só queria dizer uma coisa aqui, porque eu gosto do futebol bem jogado, e eu sou amante do futebol brasileiro. Eu vejo muitos que falam que acompanha futebol lá fora, quando o Santos está buscando um nome aí de jogador, os caras, todo mundo já sabe, aí já começa a procurar o defeito do jogador, primeiro eles chamam para contratar, aí depois quando chega, aí começa a procurar os defeitos. Qual que é os defeitos do jogador? Para depois procurar a qualidade. Mas primeiro é o defeito, que acho que é aquilo que eu falo, destruir é mais fácil, construir é mais difícil. Então eu sempre penso dessa forma. Mas olha, se for uma tacada certinha que a FIFA fez, foi esse Mundial. Foi esse Mundial. Muito legal, muito legal. Eu vendo os jogos ontem, eu vi o jogo do Palmeiras ontem, onde o Palmeiras fez um bom jogo, merecia até vencer o time lá que ele jogou, o Porto. Mas foi uma tacada bem legal da FIFA, esse Mundial, porque já estava vivendo muito aquele bloquinho ali da Europa, que parece que não se mistura com mais ninguém. É sempre o Barcelona e o Real Madrid, é sempre o, o time do Guardiola, é sempre aquele bloquinho, o Bayern, é sempre aquele bloquinho ali. E isso daí fez com que o mundo se una no futebol de novo, como era, que a gente não lembra, eu não lembro mais, o meu saudoso pai, aquele pessoal ali, lembra do Santos, quando o Santos saía do Brasil para ir jogar amistosos para fora, quando o Santos ia disputar torneios lá fora, e hoje não tem mais isso. Acabou isso daí. E o futebol brasileiro, até mesmo pelos babador aqui que tem dentro do Brasil, que tudo para eles o melhor está lá fora, porque aqui dentro do Brasil não presta, é desse jeito. Então, pelo menos, se une o futebol de novo. E se une os 4 cantos do mundo de novo no futebol. E é muito interessante. É muito interessante. Até mesmo aqui para o Brasil. Até mesmo aqui para o Brasil. Fazer com que os times brasileiros jogam com os times europeus, jogam com os times dos 4 cantos do mundo. Então vai ser legal isso daí. Uma pena que vai ser a cada 4 anos. Tomara, vou torcer muito para que as coisas viram para o lado do Santos e quem sabe o Santos poderia garantir uma vaga lá daqui 4 anos. Porque é um campeonato que merecia o Santos estar lá. É um campeonato que merecia sim o Santos estar lá. De repente, já imaginou o Santos nesse campeonato? O Santos do Pelé? Seria legal. Seria legal. Porque o mundo agora está conhecendo quem é o Fluminense, está conhecendo quem é o próprio Flamengo, que foi invertido lá pelo Chelsea. Entendeu? O Botafogo já era um time até conhecido também pela história do Garrincha, mas se pega o time mesmo, conhecido mesmo, esse time é o Santos. Não
Não adianta. Às vezes as pessoas ficam bravas, as pessoas ficam bravas com isso daí. Olha, eu vivi um tempo fora do Brasil. Eu vivi um tempo fazendo temporada lá, trabalhando, lutando lá para fazer aquelas coisas lá. E você tem contato com esse pessoal para fora, assim, que, como se diz, o futebol é universal. Você chega, você conversa na sua língua, com a língua dos caras, todo mundo entende. E você chega para os caras para perguntar do futebol, é o Santos, é o Santos. Eu fui trabalhar na casa do americano lá, o americano disse que jogou bola com Pelé. O americano disse que jogou bola com Pelé. Pelé. Ah, cara. Então, é legal isso daí, é legal esse Mundial. Eu acredito que vai pegar, sim, uma Copa do Mundo de clubes, que faltava. É só esse final de ano que o campeão da Libertadores vai para lá, vai para disputar, que muitas vezes os times brasileiros não estão nem levando vantagem ali no primeiro jogo para chegar numa final. Parece que o último foi o Corinthians. O último foi o Corinthians, o Santos, que ganhou do time lá e foi para a final contra o Barcelona. Depois teve o Corinthians campeão do mundo e parece que depois ninguém mais, porque os caras já perdem logo na largada. Então isso daí vai aperfeiçoar mais, quem sabe aperfeiçoar mais o futebol brasileiro, futebol sul-americano, que é um futebol forte com esses times aí. Quem sabe? Eu acredito que vai ser muito legal, sim, e vai pegar, sim, essa Copa do Mundo de clubes. Eu só espero que, quem sabe, daqui 4 anos, o meu Santos poderia estar lá. Mas, para isso, você já tem que ter um projeto, você tem que projetar. Não vamos em busca desse daí, vamos em busca disso daí, para que nós possamos estar lá, quem sabe, daqui 4 anos. Ah, mas do jeito que está o Santos. Mas o futebol é assim, você tem que se organizar, você tem que se arrumar, que eu acredito que o Santos está se arrumando, está se organizando, para quem sabe buscar voos mais longe aí dentro do futebol. Porque do jeito que o Santos vive, não dá para continuar. Não dá para continuar. Tem que mirar alguma coisa para frente e vamos alcançar, vamos em busca. Vamos em busca. Por exemplo, por incrível que pareça, que todo mundo às vezes fala, você tá louco, você tá louco. Mas eu ainda acredito que o Santos vai brigar por uma vaga da Libertadores neste Campeonato Brasileiro. O Santos ainda vai brigar por uma vaga na Libertadores neste Campeonato Brasileiro. Eu acredito. Eu acredito. Eu venho sempre falando que eu não vejo o Santos tão fraco como todo mundo está pondo o Santos fraco. E principalmente, se o pai do Neymar parar de falar borracha por aí e assinar logo esse contrato com o Santos e sossegar, pôr o rabinho debaixo das pernas, sentar e ficar tranquilo esperando os resultados dentro de campo. Porque não adianta só ficar falando essas coisas que por aí afora, que não adianta. Você está até... É complicado, viu? Meu Deus do céu. Ai, deixa a gente meio louco às vezes. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu já dei minha ideia aqui, eu acredito que o Mundial vai pegar sim. Mas eu acredito que falta o Santos dentro deste Mundial. Vamos torcer, quem sabe daqui 4 anos as coisas mudam nesse intervalo e o Santos pode ir lá, como se diz, jogar esse tal campeonato mundial, que é legal, é bem legal. Estava vendo o Porto, estava vendo o Boca e o Benfica agora há pouco. O Benfica empatou com um jogador a menos. Depois do Boca teve um jogador expulso também. Ficou elas por elas. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.